a gente gosta de falar de muitas outras coisas, que é o que a gente vai falar hoje também, né? E eu acho que eu quero começar, né, uma provocação, não só uma provocação, mas uma leitura aqui, né, para a gente fazer coletivamente também do trabalho, que, como eu falei, né, eu conheço o Elian, assim, desde quando ele ainda estava em Paris, né, a gente se conheceu internet ali, pesquisas e tal, e começou a trocar, né, e já vem da inquietação, e logo que ele veio, né, voltou para o Brasil, a gente, né, trocou muito nesse processo, né, do crescimento do interesse do trabalho dele, e como, enfim, né, dar os andamentos a todos esses questionamentos aqui no Brasil. E uma das coisas que eu percebo muito, né, desde acompanhar também o processo da primeira individual, que foi no Rio de Janeiro, e agora aqui em São Paulo, eu não digo uma mudança de interesse, porque eu acho que tudo é uma continuidade, né, mas pensar, para mim, que são duas coisas muito interessantes, né. Eu acho que a primeira coisa é que você partia muito da ideia do retrato, né, dessa ideia da inscrição de pessoas na história, né, essas pessoas que por muito tempo ficaram relegadas, né, ou que, enfim, não tinham conhecimento devido, e aí você cruza tudo isso com uma ideia, né, de uma capa de revista que vai explorando no começo a Vogue, depois vai para a Forbes e assim, né, Time, e aí vai indo. E agora a gente vê, né, uma pintura que, embora a imagem ela esteja muito presente, né, ela amplia essa ideia do retrato, né? Eu acho que, no primeiro momento, a gente tinha muito uma síntese, né? Era uma figura central, algumas composições, mas também, né, uma ideia de figura e fundo, né? E agora ela amplia, né? Amplia não só essa noção da composição, do assunto, mas a escala também, né? Esse trabalho cresceu muito. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, da ideia de como você parte, né, da primeira exposição, desse assunto, da inscrição, né, de pessoas na história, e aí agora você mergulha na história em si, né, indo para o recôncavo, entendendo esse processo dessa migração Bahia-Rio, que eu acho que eu também, né, vejo muito proximidades entre isso que você explora na pintura, que é essa ideia do sincretismo, né? E que eu acho que Rio e Bahia têm isso muito forte, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco. Boa tarde. Obrigado pela presença de todas e todos. São Paulo, frio. Obrigado mesmo. Entregar esse filho, encerrar a exposição. Mas obrigado pelo você topar estar aqui comigo também. Obrigado à galeria mais uma vez. Cara, que eu tô tímido, cara. Eu falei assim, não, pô, vou começar, pô, vai ser super de boa. Não, cerveja não. Não, por favor. Não, mas obrigado por levantar esses pontos também. Cara, tem uma coisa do trabalho e desses momentos diferentes, acho que para o artista também, é que conforme vai, acho que a prática assim de você estar no ateliê e você observar, igual eu estava falando agora antes, assim, eu cheguei em São Paulo, eu não queria vir direto para a exposição, assim, eu queria deixar ela ver no último dia, mas acabou que eu passei e vim antes, assim, porque tem algumas piras na minha cabeça do trabalho mesmo. Da primeira exposição para cá, algumas coisas obviamente mudaram, né? Você já falou, pensar a escala do trabalho foi uma necessidade também, de querer dar conta de algumas coisas. E eu sempre falo que eu sou, essa ideia do romantismo sobre o artista, tipo, a inspiração e buscar alguma coisa, eu sou muito mais inquieto sobre algumas coisas que vão recaindo sobre mim. E, basicamente, no primeiro momento, quando eu começo a série da Vogue, tem esse interesse por esses retratos e principalmente pelas biografias, que era uma questão para mim, automaticamente a pesquisa é um buraco de minhoca, assim, porque você está ali
pintando ao mesmo tempo, e você lê, você pesquisa, e isso vai te levando para outros lugares, né, da construção do trabalho em si. E esse momento, tipo, é porque tem um lugar na minha cabeça que eu quero muito chegar, só que esse lugar ainda é muito complexo, que talvez nem o suporte pictórico, nem sei se todos os suportes da mídias da arte vai dar conta, que é justamente pensar essa questão, pensar esse tempo e pensar justamente o lugar onde eu nasci especificamente, assim. Parece que o tempo inteiro me recai de uma certa maneira, o Cais do Valongo ali, aquela região, recai para mim quanto uma inquietação, assim. Pode parecer meio estranho, mas é quase que chamado mesmo. Vira e mexe, eu fico escutando algumas pessoas virem até mim falar algumas coisas que eu fico, isso aí está muito estranho. Que isso, querendo ou não, reverbera diretamente no trabalho e na pesquisa, né? Porque não dá para dissociar as inquietações da sua vida pessoal, que ela vai afetar diretamente no seu trabalho, no que você está fazendo. Então, acho que em 2021, eu estava elencando justamente essas questões das personalidades que estavam me interessando, e esse momento aqui vem muito de uma falta mesmo, assim. Acho que as pessoas que já escutaram falar isso vai parecer repetitivo, mas é tipo falta mesmo. Você apresenta um trabalho, você compõe, enfim, você vai, você pinta, você, enfim, expõe, só que isso é muito sobre falta. Quando eu estava na Bahia recentemente, cara, ia a Salvador, eu sempre vou à Bahia, assim, mas a Salvador nunca tinha ido. Mas eu sempre fui para Porto Seguro com a minha família. Quando eu fui para Salvador, cara, como se fosse um outro Brasil, assim. Principalmente crescendo no Rio de Janeiro, assim. Fazendo recorte racial, é um outro encontro sobre pensar você ser uma pessoa preta mesmo no Brasil, assim. Tipo, lá é outra história. Então, quando eu cheguei naquele lugar, em Porto Seguro também era assim. E aí, esse lugar de começar a pesquisar essa exposição, pensando na falta também, é que eu senti que em vários momentos da minha vida, tipo, de olhar para mim, sempre faltava alguma coisa. Faltava referência, faltava imagem, registro. E aí, essa falta de buscar esses registros, eu pensei, porra, tudo que eu gosto, eu não sei a origem, a natureza das coisas do que eu gosto, assim. Pô, escuto samba, mas qual é a natureza das coisas? Onde surgiu? Quem nomeia? E alguém me falou uma vez assim, repara que o que não se dá nome, você sabe quem foi que construiu, seja um edifício. Isso foi minha pira com a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, assim. Tem vários edifícios, monumentos arquitetônicos que foram construídos por pessoas pretas, mas que não é nomeado. Ou tem várias imagens de pessoas pretas que, tipo, sei lá, Mark Ferrez, ou tipo, de grandes fotógrafos que vocês não dão um nome, né? A história não dá um nome. Apaga a identidade. E esse apagamento aconteceu diretamente comigo quando eu não consigo achar o nome dos meus avós, assim. Eu não conhecia, eu não tenho foto dos meus avós, não tenho nome, só tenho um nome, que é Irene. E eu não tenho isso, assim. E eu acho que essa falta de memória é um choque muito grande, assim, na minha vida. Então, que isso reverbera diretamente no trabalho. Então, basicamente, de 2021, da primeira exposição para cá, eu pensei, antes de chegar no Cais do Valongo, que é pensar que eu nasci 2 vezes e tudo mais, eu precisava dar um passo para trás para chegar nesse momento, que é para tentar ir até o Rio de Janeiro e pensar a complexidade do que é do Cais do Valongo. Então, eu pensei, vou até o Recôncavo, processo de diáspora baiana, para pensar, porque é isso, na minha cabeça é muito certo, assim, tipo, o samba, por exemplo, que é uma coisa muito importante para mim, só existe porque esse movimento existiu. Se talvez essas mulheres não tivessem migrado, não tivesse acontecido o processo de diáspora, me atrevo a dizer que seria um Brasil completamente diferente. E tem um ponto importante dessa exposição, é que teve um convite do MAN para fazer a exposição Atos de Revolta, outros imaginários sobre a dependência, que eles comissionaram 2 obras para a exposição. E eu lembro que nessa pesquisa, eu já tinha uma coisa com a Maria Filipa, assim, com a imagem da Maria Filipa, e pensar a independência da Bahia.
E, cara, a independência do Brasil é a independência da Bahia, assim, tipo, quando você olha para a independência do Brasil, aquilo ali foi a independência do Brasil. E aí eu estava em Salvador agora, eu cheguei no 2 de julho. E para mim foi uma virada na minha cabeça também. E esse momento, além de o trabalho ele crescer e ganhar uma complexidade maior também, tem vários outros símbolos que vão sendo adicionados e, obviamente, depois vai para outro lugar. Tem algumas coisas que eu queria muito nesse momento, assim, pensar arquitetura. Tipo, eu queria muito pensar arquitetura, não só a figura. É porque eu tenho algumas piras, né? Além do estudo de tipo das pessoas pretas ao longo da história da arte, principalmente na pintura de academia, pensar essas pessoas em composição pictórica, assim. Eu comecei a olhar para a pintura de academia, olhar como as pessoas pretas iam aparecendo, assim, principalmente no início do período colonial. E uma das minhas piras agora é tentar entender como eu posso inserir essas figuras nesse contexto, mas num outro ponto, assim, de inversão. Elas ganham outro aspecto, né? Que seja construindo a igreja, que fica muito no imaginário, pensar, a igreja, quem edificou, quem construiu, e justamente eu queria realmente trazer nesse momento, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E a ideia de movimento também. Porque se eu sair do retrato, que era muito estático, se eu sair dessas figuras que estavam ali, retrato mesmo, em determinada posição, tipo a Maria Júlia, se você observar na pintura de academia, se eu observa que existe um molde específico de posição, né? Tem uma história que várias pinturas, vários retratos, de Leopoldina, Dom Pedro, já existia um modelo de corpo e o pintor só encontrava Dom Pedro uma vez e encaixava o rosto depois, assim. Existem vários desses relatos, né, do imaginário. E aí essa posição, uma posição muito clássica de cadeira, ou uma posição de mão mesmo, uma coisa que apareceu nas outras pinturas, nos outros retratos, só que agora eu queria movimento, assim, inserir essa ideia de movimento, que aí começou com essa pintura que é o Aguera de Oxóssi, que é uma forma de uma dança, é um compasso temporal sonoro. E aí eu convidei o Luiz Antônio Simas, que é um grande intelectual, e o Luiz, a gente conversando assim, ele fala cantando assim. Ele começa a bater, ele está falando contigo, ele começa a bater, ele dá os batuques, e aí você fica, caramba. Isso já mudou minha cabeça também nas conversas com ele. Mas eu não sei se eu pontuei assim. Não, super. A pontuação é isso, né? Você vai fazendo, enfim, né? Abrindo parênteses e fazendo digressões, e acho que a conversa também é trazer para esses lugares, porque acho que outra, né, pergunta que acho que você já começa a introduzir ali, né? Acho que a arquitetura ela está muito presente, né, nesse aspecto, e que também é um outro lugar ali onde, né, se a gente pega para pensar, o racismo ele é muito presente, né, porque acho que quando a gente mesmo estuda, né, a história de São Paulo e vai pegar, né, enfim, Ramos de Azevedo, Rebouças e tudo mais, isso são coisas muito grandes, mas que é um apagamento da figura, né? Porque acho que quando a gente não associa figura a nome, isso não fixa na cabeça, né? E acho que por isso que a gente tem uma perda de memória muito grande, porque existe uma falta de registro que é pictórico, né? E trazer isso, né, para um lugar da arquitetura que é um lugar de uma colonização, porque a gente, né, olha para todos esses detalhes aqui. A azulejaria está muito presente também, né, que é uma temática recorrente ali também, né, de alguns artistas estudando isso como um lugar de um marco colonial também, né, e que guia, né, o que é essa ideia também da arquitetura. Ela está o tempo todo reiterando, né, se modernizando, mas ao mesmo tempo reafirmando colonialismos, reafirmando estigmas, né? Então, acho que esse é um ponto também que eu notei muito, que a azulejaria está forte, né? Presente, né? Tá presente, ao mesmo tempo que, né, que a gente vê a mesma coisa que a azulejaria colonial, tem um retrato que traz ali, né, toda essa ideia dos adinkras, que também acho que faz muito sentido quando a gente chega em Salvador e vai entender, né, essa resposta um pouco anticolonial, né,
eu falo que é um pouco o Cildo Meirelles antes de Cildo Meirelles, né? Quando a gente faz essa inserção em circuito ideológico antes de tudo, né? Essa mão de obra colocando o seu pensamento ali sem que ninguém soubesse daquilo, né? Então acho que também pensar essas contraposições, né? Que eu vejo muito do sincretismo, né? Que entrou, né? Ao mesmo tempo que se coloca esses símbolos que são cristãos em oposição a símbolos que são, né, de matriz africana. E queria que você falasse também, comentasse como que isso adentra, né, o trabalho agora. Cara, eu não sei se as pessoas sabem, mas o meu pai é bispo, cara. Isso é um choque na minha vida, assim, tipo, porque eu cresci com meu pai influenciando um modo de pensamento muito cristão, e isso não abria espaço para uma outra perspectiva que não fosse a dele, do homem provedor, né? Que é o homem cristão, tipo da igreja, assim. Só que teve uma coisa boa que depois de um tempo meu pai nunca me obrigou a ir à igreja mais. E ele falava, tipo, não precisa. E aí isso tudo que vocês estão vendo, e pensar até essa complexidade da religiosidade, era justamente sobre até coisas desconhecidas mesmo. Assim, tipo, quando eu falo sobre chamado, pensa uma pessoa que te para na rua e fala assim, olha só, não entra naquele lugar ali, que senão você não vai sair de lá. Isso acontecia várias coisas assim, tipo, e durante... eu estava pesquisando no Instituto dos Pretos Novos, assim, uma vez, e a Mercedes ela falou assim, que é um centro onde foi um dos maiores lugares... É um instituto hoje, mas é um lugar onde era uma casa, e a Mercedes escavou, ela descobriu que basicamente a casa dela e o terreno do lado foi um dos maiores cemitérios de pessoas escravizadas, assim, das Américas. As pessoas chegavam, desovavam os corpos lá, era uma vala comum. E tipo, estando com ela falou uma vez assim para mim, ela era de família portuguesa, e ela ela foi num terreiro. E as pessoas começaram a cercar ela e tipo falar, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ela não sabia que tinha um cemitério debaixo da casa dela. E essa questão da religiosidade, cara, e desses conflitos religiosos, é que no Brasil existe várias imposições sutilmente, assim, tipo, a gente vive diversas violências, mas aí eu fazendo mais uma vez o recorte racial, a violência ela vem por diversas camadas, mas sem precisar ser violência física, assim. Tipo, ela está no teu cotidiano te dizendo que ela pode ser, que o Brasil ele pode ser violento para você, mas sem precisar te bater fisicamente. E eu acho que a religiosidade ela está nesse lugar também, assim, porque quando você nasce e você começa a pesquisar da onde minimamente você veio, e você descobre que seus antepassados, seus ancestrais cultuavam determinado tipo de Deus, e você fala, mas por que eu não aprendi isso na escola? Ou por que meu pai me passou de uma maneira? Por que eu não sei o que é candomblé, eu não sei o que é o banda, assim? Não que você precise ir, mas por que você não sabe desse outro ponto, assim? E isso, mais uma vez, é parte desse projeto colonial e que passou e que, enfim. E aí essa questão da religiosidade é que não dá para você pensar um Brasil, que não passe pelas religiões de matriz africana. Para mim é impossível, assim, você anular um Brasil que não passe por essa dimensão, não é Brasil mais. Por quê? Quando eu falo, tipo, o samba é um lugar muito importante para mim, cara, tipo, real, assim, é fiel. Eu acho que quando você mora na Baixada Fluminense, no subúrbio do Rio de Janeiro, você não tem como você não saber isso, não escutar. Se domingo, bum, samba, teu vizinho está escutando, não tem como. É a tua formação, assim. Então, além da faculdade, os meus filósofos é Baden-Powell, Diego Nogueira, tipo, João Nogueira, é o que eu escutava, sabe? Zequete. Então, são coisas que eu estava escutando ali. E aí, ao mesmo tempo que eu comecei, quando você começa a pesquisar mais, então, querer tocar e entender de onde vem tudo isso, aí, por exemplo, a gente vai para a escola de samba, existe um compasso sonoro que é ligado a uma divindade, assim, nenhum tipo de surdo, nenhum tipo de variação de um atabaque dentro de uma composição de samba é do nada, existe um compasso ligado a uma divindade, assim. Então, isso, querendo ou não, é lindo. Se isso fosse educacional, a gente teria uma dimensão maior
de compreensão e teria menos preconceito em si sobre isso. Então, qualquer pessoa que fala, eu vou pro samba, mas, pô, mas candomblé é banda, mas, pô, tu tá adorando um Deus ali, filho, porque tu vai para a avenida, mas aquele compasso sonoro ali é para Oxóssi. Então, não adianta. E essa era uma das implicações. Então, tipo, quando você pensa a história do Brasil, e antes de chegar no Rio de Janeiro, entendeu? A compreensão do que é o samba hoje, aí você pensa nesse movimento dessas mulheres que saíram de lá, tipo, seja Tia Ciata, Maria Júlia, e tem toda uma complexidade que começa no Recôncavo, e isso parte para o Rio de Janeiro, que essa que é a minha transição, de pensar esse passo para trás para chegar no Rio de Janeiro. A religiosidade ela vem acompanhando, né? Ela é um fio condutor. Não tem como você tipo falar, não vai passar aqui a religiosidade. E, ao mesmo tempo, é pensar. Quando você tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, tem as irmandades, né? As confrarias afrocatólicas. E, durante a pesquisa, seja a Irmandade da Boa Morte, a Irmandade dos Homens Pretos e tudo mais, essas igrejas, elas eram lugares de refúgio, assim. Eu acho que a contradição dos dois pontos entre o catolicismo e pensar esse sincretismo é que tanto o Gantuá, que é um terreiro secular histórico, tanto com a igreja, são dois lugares de sociabilidade. Então, se existia um contexto de violência, onde a sua prática não podia ser feita externamente, era dentro das igrejas ou dos terreiros que se dava um lugar de sociabilidade, de você encontrar o seu próximo e talvez a violência fosse mais amenizada naquele lugar. E uma das histórias que mais me fascinou é que essas irmandades, tipo, juntavam dinheiro, e com o dinheiro que eles juntavam, compravam a liberdade, tentavam comprar a liberdade de outras pessoas que foram escravizadas, né? Então, outra coisa que me marcou muito é essa ideia que antecede o teu nome de batismo, né? Antes de entrar nos navios, você tinha um padre que te benzia e falava, agora você não tem, seu nome acabou, agora seu nome a partir de outro, vai ser outro. Que isso é outro tipo de violência, né? Então, é muito complexo, tipo, acho que quando você falou, né, eu morei fora, assim, e aí eu tento explicar o quão complexo é o Brasil, assim, para as pessoas, e para a gente mesmo, cara, para a gente falar sobre o Brasil sendo brasileiro é muito diferente. Tipo, é absurdamente complexo. A gente não tem... Isso aqui não é a história oficial do Brasil. Então, a gente é moldado desde o momento que a gente nasce e vai para a escola, assim. O que é a religião certa a se seguir, o que é a música boa a se ouvir, o que não é bom e tudo mais. E isso passa diretamente pelo fio racial. E aí, acho que a religiosidade foi o momento mais complexo aqui, para mim. Mais complexo mesmo, assim, de você olhar... É isso, você vai a Salvador e vai ter a azulejaria, que tem uma temática, enfim, catolicismo, conflito, mas foi o momento mais complexo do trabalho, era pensar como entraria esses aspectos da religiosidade. Como essa violência entra sutilmente. A azulejaria é uma forma de violência, assim, também. Esse é um signo, é um símbolo, assim. Demarca esse lugar para mim. Então, como eu encaixaria sutilmente esses símbolos, sabe? Senhor do Bom Fim. É isso. Perfeito. É interessante pensar que também essas inserções, embora elas sejam sutis, né, porque elas fazem parte de uma composição, mas embora, né, a pintura ela tenha toda uma ideia de movimento, o símbolo é estático, né? Às vezes ele é diminuto, ele está como um comentário ali na pintura, mas ele tem uma força, né, muito grande. Assim, acho que foi as primeiras coisas que eu comecei a observar, porque acho que também tem isso, né? A pintura ela sai de uma coisa que eu falei no começo, de uma ideia de uma síntese do retrato, e ela ganha escala, mas ela ganha complexidade também, né? Porque se antes você centrava muito mais na ideia da biografia, né, e dar uma cara para essa biografia, então, né, você tinha um texto ali que ele era complementar, acho que agora o texto ele está inserido dentro da pintura, né? É uma pintura que você precisa muito tempo, você se demora, né, dentro dela. Acho que você faz um movimento que é contrário e complementar ao mesmo tempo, né? Se antes você precisava, né, olhar o retrato, ler,
um texto, né, de biografia, agora esse texto ele está inserido dentro da pintura, né? Acho que é uma pintura que se demora, né? Ela se demora tanto na quantidade de elementos, quanto também, bom, a gente está falando de pintura, né? E aí, Exato, né? que eu acho que também isso cresceu no seu trabalho, né? A ideia da pincelada, do movimento, né? A pincelada também cria um movimento. Antes ela era mais estática, né? Agora ela já está com uma ideia também de criar camada, né, esse fundo, né, ele cresce também conforme a pintura. Você começa a perceber a materialidade da tinta também, né? Isso que você falou, tipo, do tempo da pintura, eu fiquei... cara, o tempo da pintura é outra coisa, assim. Porque eu estava num jantar ontem, aí estava com a Rivane, com a Leonora ali da Catuna, a gente começou a falar sobre pintura, assim. E aí... Cara, o tempo da pintura é uma outra coisa. E a gente estava falando, mas o que você usa, né? Porque, tipo, eu vi a exposição, mas o que você estava usando de material? E uma das histórias para chegar nesse momento é que eu não consigo pintar, eu não consigo começar nenhuma pintura pegando o canvas, a tela direto e pintar direto na tela. Primeiro, por um incômodo, não sei como é o nome disso, eu não consigo ouvir o barulho do pincel arrastando direto na tela, me incomoda. E o segundo ponto é que a pesquisa, e isso que você falou da pincelada, desses processos, é que quando eu adiciono várias camadas de tinta antes de chegar e pintar cada obra, né? E aí eu lembro que isso começou quando eu estava em Paris, aí rolou a Enciclopédia Negra e não era pandemia, estava fechado, não tinha material para comprar, você não podia comprar material, nem não estava tendo entrega nem nada, e eu precisava fazer 4 obras para a Enciclopédia Negra. E eu tinha X telas largadas, então eu peguei essas telas e apaguei todas elas, e isso eu falei, pô, ganhou uma outra camada, tipo, da tela, assim, pensando tecnicamente, ficou uma outra coisa. E a partir disso eu comecei a pegar todas as telas e colocar essas camadas de tinta antes de começar a pintar o trabalho mesmo. E tem uma coisa do processo e do artista de investigação também, é que, por exemplo, quando você coloca... eu coloquei essa tinta especificamente, enfim, que é uma Corfix e tal, você coloca ela e depois você coloca, sei lá, uma outra tinta que é uma Golden, tipo, ganha esse aspecto mais de óleo, assim. Em vários momentos as pessoas perguntam, mas você pinta óleo? Eu falei, não pinta óleo. Mas eu acho que é justamente por causa da pigmentação que a Corfix tem, que as outras não têm. E ela é considerada uma tinta de baixa qualidade, né? Mesmo que eu use a Golden, eu preciso dela antes, porque só ela queria esse efeito, porque ela tem essa pigmentação, que passa quase como uma borracha. E aí isso, ao mesmo tempo, vai dando mais... muda mesmo a pincelada, assim. Muda. E tipo, eu fico no ateliê, eu acho que eu fico mais tempo no ateliê do que na minha casa. E, ao mesmo tempo, isso pode ser bom, mas pode ser ruim, porque irrita, tipo... Porque, ao mesmo tempo, você quer resolver tudo na hora, assim. Isso tem a ver com a ansiedade em si, só que agora com o óleo, que não está nessas aqui, com a tinta óleo, você tem que lidar com outro nível de paciência. Você tem que realmente esperar secar para você voltar e mexer numa coisa. Então, tipo, tem várias coisas dessas obras que estão aqui que era resolvido ali na hora mesmo. Então, vai, tipo, e faz parte do processo, assim. Eu não tenho muita paciência para ficar, sei lá, um mês. Agora está acontecendo, assim, de ficar, tipo, mais... Mas depende muito do que eu estou tentando resolver, pictoricamente falando. E aí, uma das coisas que eu não sei como é que isso vai ser, é igual pesquisa de cor mesmo, assim, tipo, você chegar no terra de siena queimada e querer um tipo de resultado de pele. Então, eu uso sempre sépia e terra de siena queimada para fazer um tipo de resultado de pele para cada figura que está nessas obras. E aí, uma das coisas que as pessoas têm me perguntado é se vai ter rosto ou não, tipo, nas próximas, assim. Era essa a próxima. De ter rosto. Uma pergunta. E do porquê não tem. Porque tipo, não existe esses rostos e se vai aparecer em algum momento. Eu tenho feito exercício assim de pintar rosto, tipo de pegar um rosto e falar, pô, vou inserir um rosto aqui. Mas eu fiz, está lá, mas ao mesmo tempo ainda me parece muito mais interessante não ter. Principalmente por causa da questão da pincelada mesmo. Quando eu passo essa pincelada e quando eu começo a fazer um olho, já não fica mais tão interessante quando não tem rosto assim. Pensando tipo no sentido prático e técnico. Agora, se for uma camada mais
conceitual e histórica de falar, pô, se tiver que botar uma pessoa ali específica e ter um rosto para ela, eu acho que eu ainda prefiro não ter rosto também. As camadas de dimensão de leitura, da mediação do público já não é mais seu, assim. Você não tem mais o controle do que as pessoas vão trazer para o teu trabalho. E, querendo ou não, todo artista, se ele falar que não, ele vai se apropriar da camada, de todas as camadas possíveis que as pessoas vão agregar para o trabalho. Então, juro para vocês, às vezes eu recebo várias mensagens no Instagram, mas por que não tem rosto? Eu já recebi e-mail tipo, de alguém falando, pô, cara, eu vi que tem várias, mas me fala do porquê que não tem rosto e tudo mais. E aí, isso é interessante porque já levou para uma outra camada. E o artista se apropria dessa camada, assim, tipo, fica uma linha entre... Só que é isso, Raquel, eu sabia que você ia falar, eu sabia. Mas isso já está caindo por terra já, eu acho. É porque, cara, eu tive, como eu falei, né, a falta de memória faz com que você recorra ao pouco do que você tem. Então, assim, eu tenho pouco registro, assim, de imagem da minha família, no geral, assim. E tem uma foto da minha mãe, grávida da minha irmã. É tipo, acho que é uma das fotos mais bonitas que eu tenho. É uma herança que se reivindica na minha família, assim. Quem vai ficar com essa foto? Minha irmã já está brigando, tipo, brigando. Porque ela quer essa foto. Ela fala, mas a foto é minha porque eu sou a criança dentro da barriga da minha mãe. E aí, a minha irmã fala que algumas obras não têm rosto, porque quando eu comecei a fazer as primeiras obras, eram biografias de mulheres que nunca tinham sido retratadas pela história. A Elia Schwartz virou e falou assim para mim, era responsabilidade. Eu falei, pô, e aí como é que você retrata pessoas que você nunca conheceu, você não tem um referencial sobre essas pessoas? Que aí é que entra a questão do imaginário. E a pintura ela é muito interessante porque o universo é completamente seu. Eu posso articular da maneira que eu quiser. Tipo, é outra coisa, assim. Se eu quiser intercalar tipo, um símbolo que não existe criar, é um universo de possibilidade muito, 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 muito bonito e complexo. E aí a minha irmã fala que basicamente, todas as figuras, não todas, mas grande parte das figuras que ela observa é a minha mãe. Mas porque a foto de referência para as primeiras obras é a foto da minha mãe grávida. Então, o molde do rosto, assim. Eu parti desse arquétipo da minha mãe como referência, porque não existiam essas pessoas, busquei os lugares de onde elas vieram, e isso aí começa a não tem rosto, e minha mãe se torna essa primeira, a imagem da minha mãe, a foto dela, é o primeiro registro da constituição de um imaginário para tentar compor uma figura, assim. Então, cara, é bonito deixar as coisas poéticas também, não sei se eu quero adicionar o rosto por enquanto, não, vai ficar mais. Aí, o mais legal também é as pessoas falando, mas é bom porque dá para você se reconhecer também. Mas aí não foi eu que falei, mas é interessante entender para onde para onde as pessoas vão levando o trabalho também. E eu acho que disso tudo, de pensar a ausência de rosto, né, tipo, e apagamento, tem uma coisa interessante que eu tenho observado ou escutado das pessoas, a camada, tipo, não vou usar essa palavra, quase que educativa mesmo, pedagógica, que isso leva, a força da pintura pode levar. Tipo, existe um trabalho de mediação quase que é educacional mesmo, nesse momento, nesse contexto, pensando essa produção pictórica contemporânea. Porque se ao longo da história da arte, principalmente ao longo da história da arte brasileira, não existe uma linha de produção do corpo negro, enfim, pensar de Cavalcante, só que agora existe um outro momento da história da arte que são pintores ou artistas pretos produzindo um novo acervo de imagem pictórica que leva uma outra dimensão, que isso vai impactar diretamente no âmbito tipo educacional mesmo, no âmbito social e político de pensar retratos, só que numa outra configuração. Isso é muito doido porque eu fui ver Heitor dos Prazeres no CCBB, no Rio de Janeiro, e existe essa coisa do Heitor dos Prazeres ter sido relegado a uma ideia de ingenuidade, né, de um pintor naif, popular. E quando quem não viu, acho que provavelmente deve vir para São Paulo, cara, o Heitor dos Prazeres o cara já estava articulando coisas absurdamente anos-luz e o quanto a academia e a crítica que não acompanha. Por isso que eu acho interessante também não só ter uma produção pictórica prática dos artistas, mas o teu lugar também
que acompanha essa produção contemporânea e vai conseguir dizer acompanhando isso, o que de fato a gente está produzindo, não relegar a outras pessoas, que foi tipo aconteceu com Todos os Prazeres, né? Então, tipo, eu só pensando mesmo nessa dimensão de poder articular e falar, se eu estou articulando agora, eu consigo enxergar isso, o Heitor, tipo, já estava articulando, sabe, como referência. Não, total, no entanto que agora, né, começa a se olhar para o passado de novo e entender, né, toda essas pessoas, né, que não foram compreendidas, né, no seu tempo, espaço de vida, e que agora, né, a gente precisa resgatar e entender que é uma base, né, ninguém parte do nada, do zero, né. E eu acho que tem um outro lugar olhando também, né, já acho que a gente está falando de tempo, espaço, né, olhando desde, né, da primeira exposição, e não só da uma primeira exposição, mas também como você, não vou dizer acende, porque acho que nem é essa palavra, mas você, enfim, surge de uma forma maior, massiva, por assim dizer, também não é essa palavra, nessa ideia da inserção do símbolo Vogue, né, essa coisa muito forte, e eu acho que isso, né, todos os questionamentos e tensionamentos que você está trazendo entre retrato, né, e esse símbolo forte do imaginário, da moda, mas que dita também que é retrato, né, sobre retrato, né, uma capa de revista é sobre, né, uma investigação ali da fotografia sobre uma composição de retratar belezas, né, e aí eu acho que tem duas questões que elas são, né, sequenciais, que uma, como foi, né, retirar isso nessa exposição, né, e outra, como que também, né, você pensa, porque eu acho que veio de um movimento também, né, e ressignificar esse espaço, que eu acho que era um espaço que estava ressignificando, e, né, esse pandemia e pós-pandemia também fez com que as pessoas vissem condições ou questões dessas ausências que precisavam ser incorporadas dentro, né? E aí, como, né, o seu trabalho se expande para uma leitura de um outro campo também, que é esse campo, né, da moda, que é um campo que ainda lida com muita ausência também, né? Como que foram esses dois trânsitos, assim, né? Tanto o seu olhar ser incorporado dentro desse espaço, e como agora nessa exposição você retira isso? Eu acho que quando você produz alguma coisa, você realiza alguma coisa, existe uma expectativa que se cria automaticamente do que você vai fazer depois. E depois que eu tirei esse lugar de preocupação sobre essa expectativa, as coisas foram acontecendo mais naturalmente, assim. Cara, todos os trabalhos são estão conectados de uma certa maneira, né? Existem essas séries, a gente coloca em séries, mas eu não consigo, tipo, separar, obviamente, uma série da outra. A série da Vogue, ela está aqui, assim como essa série está na série da Vogue e tudo mais, mas tem um trabalho que, para mim, é muito demarcador, que são as coordenadas, assim, um trabalho que é o que vai nascer, que são as coordenadas do Carlos Valongo. E eu tenho algumas piras, assim, de uma certa maneira. Eu acho que a questão da Vogue em si, e aí eu penso a Vogue em ser muito além da moda mesmo, assim. Para mim é um objeto de comunicação político que é reproduzido massivamente, enfim, no mundo inteiro. E eu gosto muito de símbolo, assim. Então, aí naquele momento, na minha questão entre retirar, porque, por exemplo, tem retratos aqui que poderiam facilmente ser parte da série da Vogue, mas até mesmo os retratos que são da série da Vogue, pictoricamente, já são completamente diferentes, assim. Tipo, as imagens dos retratos que eu produzo agora são completamente diferentes. Tipo, uma das coisas que eu tenho pensado muito mais é justamente no retrato de pinturas de academia para esse retrato mais contemporâneo. E essa retirada, para mim, era muito mais sobre expectativa mesmo, assim. Como é que eu poderia quebrar dois momentos diferentes, principalmente de ter feito a capa da revista e tudo mais, e chegar num contexto onde eu poderia... o mesmo, tipo, a pesquisa é a mesma, tipo, apagamento é a continuidade dessa pesquisa, só que você só articula os símbolos de uma maneira diferente, assim.
Não é que tipo a série da Vogue sumiu daqui. Ela existe, só que você está articulando o símbolo, os assuntos, só que de uma outra, com uma outra esfera mesmo, de complexidade. Então, não sei, eu fico pensando que vira e mexe, de verdade, vira e mexe, em algum momento eu olho, e uma coisa que eu sinto falta tipo de produzir, e nesses dois contextos diferentes, é você conseguir produzir, que isso aconteceu nessa exposição, que foi bom também, de você conseguir olhar a composição do que você está fazendo. Você está no ateliê, você está tipo, com o teu trabalho, você conseguir ter todos esses trabalhos juntos. Isso não vai acontecer mais, tipo, não tem como. Esses trabalhos vão para lugares diferentes, mas se um dia eu pudesse colocar tipo, todos os trabalhos da série da Vogue, ou essa série agora, e a série nova que eu vou entrar, e ter essa composição, isso é muito bom assim, para o artista. Tipo, você poder ter essa composição com você, esse conjunto de trabalhos, para você pensar o que mudou na sua cabeça mesmo. Assim. Qual o tipo de articulação entre um momento e outro, essa quebra e outra, que faz com que você chegue nesse momento. Não sei. Eu já nem penso mais muito na série da Vogue, assim, tipo, nem penso quanto é um objeto de pesquisa, mas não é uma coisa que o retrato já virou outra coisa já. Articular esse símbolo já vai para o outro lugar mesmo, sabe? Então, não sei. Agora estou interessado mais na arquitetura mesmo. Que aí tinha uma série que era Casa Vogue, de como entrar na arquitetura, mas já nem vai entrar mais, porque já não faz mais. Não é que não faz sentido. Eu acho que os interesses são outros mesmo. Assim. A urgência ela vem numa outra. E a urgência mesmo. Um dia você acorda de manhã com uma notícia específica, aquilo ali pode virar material de pesquisa para o seu trabalho, para o trabalho especificamente. Entendeu? Perfeito. E aí acho que ainda, enfim, né, falando Vogue, esse assunto, né, moda, enfim, etc., que é uma coisa que nos conecta também, né? Você acha que essa série também faz com que você entre nesse espaço e seja abraçado por esse lugar da moda? De onde veio seu interesse? Como que isso se esbarra também entre enfim, né, hoje em dia, quer dizer, moda celebrando artistas celebrando moda. Como que você pensa isso no seu trabalho e fora dele? Cara, então, eu tenho pensado em indumentária. Tipo, acho que quando você começa em indumentária, pensando na pintura mesmo, assim, como trabalhar mais em indumentária, só tipo indumentária mesmo, de contexto, mas principalmente, mais uma vez, pintura de academia. Mas eu acho que no Brasil ainda tem uma dificuldade de uma... Como é que eu posso dizer? De um encontro entre mundos diferentes. Eu acho que a arte contemporânea ela está num lugar muito... A conversa que eu estava tendo antes, num lugar muito mais fechado. Assim, tipo, tem um lugar da arte contemporânea, da produção das artes plásticas especificamente, que é muito diferente da produção do músico que passa pela moda. Bota no outro nicho, no outro nível. Só que é isso, eu tenho outros interesses desde que eu sou novo, tipo, por crescer com a minha irmã que fazia moda, então esse interesse ele automaticamente vai impactar no meu trabalho, sabe? Eu não quero dissociar esse momento, entendeu? Tipo, e aí, quando eu fico pesquisando, sei lá, eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o Henry Taylor, o próprio Carrie Samuel Marshall, tipo, ele tem umas piras nesses aspectos, eles conseguem circular e pensar, e tensionar o trabalho nesse lugar, com outros, encontro com outros, tipo, seja com a moda e tudo mais. Mas, por exemplo, eu estou muito mais interessado na moda, como ela entraria na pintura, do que produzir alguma coisa que seja uma peça de roupa. Tipo, não. Tipo, botar a pintura numa peça de roupa, não. Mas eu estou interessado muito mais nesses lugares, assim, tipo, no simbolismo, na indumentária, na complexidade histórica, nesses fluxos de histórias, tipo, pensando na moda e na pintura do que... Faz sentido? Total. O que eu estou falando, assim, tipo... É super. Muito Né? mais nesse lugar, mais do que pensar mesmo... Moda como o que você veste, entendeu? Eu estou muito mais pensando na história da coisa, na natureza da coisa, no objeto da coisa, do que na... que eu acho que também é uma coisa que eu penso, moda além do que você veste, acho que moda é comunicação também, né?
Acho que eu sempre falo que é importante a gente estudar a história, e a história da moda ela é importante também de um lugar de posicionamento de pensamento, né? De classe, de raça, de gênero, de tudo, né? Então, acho que pensar como que isso adentra no trabalho também, acho que é mais uma camada, né? Que vem. É igual o tipo branco mesmo, assim, do porquê que usar o branco, uma determinada indumentária, por que você se veste dessa maneira, se você é uma mãe de santo especificamente, isso é o que me interessa, assim. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que tem me interessado é, tipo, justamente como isso tem sido apropriado pelo universo. Isso vira uma questão de... por que a temática preta, especificamente, isso vai passar pela religiosidade e tudo mais, aí já existe esse interesse neoliberal mesmo sobre a coisa. E quando eu penso moda, é justamente como essas apropriações vão acontecendo e como elas vão sendo ressignificadas, entendeu? Acho que essa é a minha pira agora, na nossa moda. Bom, a gente está aqui chegando, né, 1 hora de conversa. Acho que é momento de abrir perguntas. Que é o que a gente pensou também, né? Total. Senão a gente vai ficar falando aqui até fazer uma tese de mestrado. Não sei se alguém tem alguma questão, quer trazer alguma pergunta. Não só pergunta, mas também alguma colocação. Mas esse lugar da pergunta, tipo, todo mundo fica travado, porque tem que ser aquela pergunta, tipo assim, não, pode ser a coisa quanto menos complexo é a melhor pergunta, assim. Os melhores trabalhos surgiram da mesa de bar, então, assim, os melhores textos do Simas, segundo ele. Então, se tiverem perguntas, podem... Mas não precisa nem ser pergunta, alguma colocação também, uma contribuição para o que a gente está... Viu. Ele vê tudo e fica... Não, é porque com meu pai, cara, tipo... às vezes é complexo, só que ao mesmo tempo... Mas eu acho que o trabalho, como eu falei desse lugar pedagógico, é porque isso causa muito mais questões sobre ele do que um movimento reverso. Mas é porque acho que foi pela pintura, né? Talvez ele tivesse visto uma notícia de jornal. Eu acho que as questões dele é muito mais sobre... Ele pergunta assim... Não que tenha mudado alguma coisa, não que ele tenha mudado muita coisa, mas ele fala, mas por que você colocou isso aí? O que significa isso? Aí, o fato de significar alguma coisa, você começa a colocar, ele falou, mas eu não sabia que foi dessa maneira. Eu falei, mas é justamente isso. Então, é muito sutil com ele. Acho que não tem muito conflito, primeiro porque a gente chegou num momento onde a gente pensa diferente, ele entendeu que nenhum outro não vai, o choque ali já não vai... Existe mais, acho que chegou no momento de respeito já. Então, mas aí ele liga e fala assim, como é que está o trabalho? O que você está fazendo? Aí eu ligo de vídeo, aí mostro para ele. Mas por que... Aí ele usa a palavra, mas por que macumba, cara? Qual é da parada? Aí entra na discussão de tipo, da história. Eu falo, você sabe de onde veio? Aí ele fala, eu não sabia que era... É verdade, é. E meu pai acho que uma das obrigações que meu pai tinha comigo, dentro desse lugar, é que meu pai, em relação à igreja, meu pai me obrigou a tocar instrumento. Era tipo ele não me obrigou a fazer, mas era ir à igreja para tocar instrumento. Então, eu já toquei muitos instrumentos, bateria, contrabaixo. E recentemente ele falou, tu tá tocando alguma coisa nova? Eu falei, pô, tô doido para tocar um atabaque. E aí eu cheguei no momento e eu fui para o Sambódromo. Eu cheguei nessa conversa, a gente conversa sobre música mesmo. E eu tento conversar com ele sobre esse labado em pau. Eu falei, cara, tu viu que, tipo... Eu falei, nem na igreja a bateria que o cara tá tocando é ritual aquilo ali. E ele já começa a entender de uma maneira mais, sabe? É mais tranquilo. É bom, é provocativo, assim. Mas isso só veio por causa da arte mesmo. Cara, tem 3
três cores, assim, tipo, três momentos de cor que, para mim, já faz articular o trabalho. Além da pesquisa, e no sentido técnico e cromático, conceitualmente falando, tem três momentos do trabalho que existe um branco cádmio específico, porque, por exemplo, para tu chegar no nível de luz e de cor, tu precisa botar uma cor antes para que a cor que vai vir depois ganhe um outro lugar. Eu estava conversando com o Grifo uma vez, ele falou assim, cara, joga, porque eu não estava conseguindo, eu queria luz em algum lugar. E aí ele falou, quando tu joga o branco acrílico primeiro, e depois você joga o branco óleo, cara, é outra coisa em termos de luz, assim, cromática, é uma outra coisa. Então, tem três cores, assim, para mim, que são muito, muito preponderantes no trabalho, que é o branco cádmio, assim, que passa por uma questão cromática muito específica, porque esse branco cádmio, junto com o sépia e o amarelo cádmio, ele leva outras cores para outro lugar, assim, é quase que, tipo, uma tríplice aliança, para mim, para o meu trabalho, para a minha paleta, para o meu sentido cromático. E aí se eu só jogar, sei lá, nunca vai... Isso aqui não é só um vermelho. Só é esse vermelho porque existiu um sépia antes desse vermelho. E uma das coisas da pesquisa é que eu estava pesquisando uma variação das cores pretas, né? Então, tipo, não existe uma cor preta só. E aí, que isso passa diretamente a série da Vogue surge quando eu começo a apagar as revistas, mas eu não apaguei as revistas porque eu estava pensando no sentido político de apagar a revista. Eu estava fazendo um exercício cromático de pensar a variação da cor preta, e o único suporte que eu tinha na época era só as revistas, né, que era a coleção da minha irmã. Ela deixou eu apagar, eu apaguei, porque o fundo era branco, eu comecei a observar, enfim, dependendo do tipo de preto que você usa, da pigmentação, vai levando para outro lugar. Isso me ajudou muito nesse aspecto de chegar nesse momento do trabalho, tipo assim, quem viu, né, Carla, vocês viram que a Raquel também, que a igreja, cara, isso foi uma coisa, o fundo não era branco, era preto. Mas ela só vai ter esse fundo branco porque existiu um fundo preto antes. Ela foi, e essa que é a pira do... É que eu não tenho uma... Né, até no sentido cromático mesmo, eu não consigo... Eu não paro um dia e vou falar assim, pô, vou colocar a minha paleta dessa maneira que vai dar um sentido... É muito, tipo, intuitivo mesmo, às vezes. Você, tipo, mistura a paleta diretamente na tela. E isso pode ser complexo, porque você tem que articular tudo ali naquele momento. Então, basicamente é isso. Enfim, obrigado. Mais ninguém? Tu quer perguntar que eu sei, cara? Mas não vale, ele acompanha tudo que eu faço, pô. Tem uma pergunta ali no fundo. Né? Pode dar não, né? Pode dar não, né? Não, eu acho que tem duas coisas interessantes de pensar esse lugar, e isso está ligado diretamente na preocupação, até mesmo da galeria, no diálogo que a gente tem, que é o seguinte, a perpetuação do trabalho do artista vai se dar depois com quem coleciona também, né? Para qual instituição vai, e eu acho que existe uma preocupação muito grande, a gente conversa sobre isso, tipo, para qual coleção vai, porque, tipo, o artista pode existir uma produção extensa, assim, de vários artistas, mas quem vai salvaguardar essas obras e para onde elas vão, né? Só que esse lugar, assim, uma coisa que eu fico pensando muito mesmo, muito, antes de chegar na exposição, como exercício de meditação mesmo, pensando no lugar, é conseguir ocupar essa galeria
sendo que as minhas referências passaram aqui antes de mim, e tendo tipo, a idade que eu tenho. Isso foi uma provocação que a Clarice me fez ontem, assim. Tem vários... Cara, eu estou dividindo o espaço com o Paulo Bruschi, cara, tipo, é o cara que eu, porra, vi na faculdade. Eu acho que tem esse lugar também, assim, não é nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, pretensão. Eu medito sobre isso mesmo, assim. Estar numa grande galeria, dividindo espaço com grandes artistas. Você tem uma Tomi Otaki no meu lado. Esse lugar, para mim, é já o lugar de relevância mesmo, assim, do trabalho. Então, antes de expor aqui, para essa exposição, e quando eu soube que seria essa galeria especificamente, para mim foi, enfim, é uma outra dimensão já de realização do trabalho mesmo, do lugar onde você quer estar quanto artista mesmo. E os destinos que os trabalhos vão levar e tudo mais enfim. Articulações. Articulações, né? Articulação. Mas a minha mãe, aí eu vou ter que falar para vocês. A minha mãe falou assim, pô, traz aquele trabalho de volta. Ela falou. O mais importante é inventar o Brasil que nós queremos, e a igreja ela queria de volta. Eu falei, não dá mais não agora. Não dá mais não. Mas sobre o quê? Desculpa. O samba é meu trabalho. Então, eu organizo a minha vida por playlist também. Samba é meu trabalho, cara. Como é que o samba vem pra mim? É tipo assim, você não come? Então, é tipo comer mesmo, assim. É tipo, você precisa ser nutrido de alguma coisa. E o samba está nesse lugar para mim, assim. Mas esse processo do samba, especificamente, fez parte de verdade da exposição diretamente. Eu vou fielmente, menos agora, faz uns bons 3 meses, que eles falaram, pô, faz 3 meses que você não volta aqui, né? Eles contaram, porque foi no meu aniversário, a última vez que eu tinha ido. Eu ia todas as quintas-feiras num lugar no Rio de Janeiro chamado Beco do Rato. Toda quinta-feira. E, cara, eu não tenho... É porque a pesquisa tem que tirar o lugar... Sabe essa coisa do artista intelectual, naquele lugar de vamos nos encontrar e falar sobre Nietzsche ou não sei o quê, Foucault e tudo mais, e arte contemporânea? O Simas, cara, eu tenho conversado com 3, assim, tipo... Tem 2 pessoas que eu tenho estado com frequência, tipo, que é o Marcelo D2, e a gente tem falado muito sobre samba também, que ele está trazendo um novo samba tradicional, para quem não escutou, e a gente conversou muito, e isso impactou diretamente na exposição, e o Simas também. E quando eu falo para vocês que as melhores músicas, ou se você soubesse as histórias das músicas do Marcelo, ou os textos que o Simas faz, ou a pintura, veio justamente desse lugar mesmo, assim, de estar no lugar que... É que o ateliê existe, só que você não sai do ateliê nunca mais, é perpétuo o ateliê. Eu saio do ateliê e fico o tempo inteiro pensando, porra, eu poderia ter feito aquilo lá, vou voltar rapidinho lá. Mas por isso que eu falo, o ateliê tem que ser lá perto da minha casa, porque dá vontade de sair correndo e fazer uma coisa assim, real, assim. Então, eu vou frequentemente, não só pelo prazer do que é a sociabilidade que o samba te proporciona, mas é porque é filosofia mesmo, assim. É filosofia, você chegar e escutar, mesmo que seja o mesmo samba, escutou 1 milhão de vezes, Cecília, eu vou escutar de novo. E aí foi exatamente isso. Então, tipo, tá com o Marcelo, com o Simas e tudo mais, para mim, a filosofia é literatura mesmo, assim, é pesquisa. Não é só... Porque vai chegar em um momento que, quando eu começar a falar sobre o que é a Casa do Valongo, e falar, tipo, sobre, sei lá, Tia Seata de novo, e chegar na fundação das variações do que é o samba, eu preciso me alimentar disso, né? As pessoas se alimentam indo à igreja, ou indo ao terreiro, ou sei lá, e eu me alimento real, assim, tipo, indo ao samba mesmo. Isso é uma coisa que ele não conseguia fazer, não. Eu escuto samba desde novinho. E nunca, em nenhum momento ele falava, pode escutar isso aqui não, mas depois ele falava, tá tranquilo. Então, como eu falei, né? As diferenças da minha vida era acordar de, tipo, sei lá, domingo de manhã e ter minha vizinha, alguém gritando gol do Flamengo e alguém e escutando samba, assim. E é uma coisa que, mesmo que eu não more mais onde eu cresci, eu vou para lá com muita frequência para ser um exercício de volta mesmo. Eu tentei toda semana, mas não dá.
Mas o samba é minha vida. Se um dia eu parar de... A playlist? Então, eu queria uma playlist para a exposição. E um dia eu vou fazer alguma coisa ligada a Baden-Powell. Baden-Powell, para mim, é uma grande referência. E como eu estudei cinema, acho que eu vou fazer certamente alguma coisa ligada a Baden-Powell, que vai passar pelo cinema documentário. Isso é uma coisa que eu tenho conversado com o Marcelo também, porque, enfim, a família do Baden-Powell fez parte da procura da Batida Perfeita, então estou conversando com ele. E eu fiz a playlist começou com o Baden-Powell. Então, ela tem 3 momentos diferentes, mas aí só escutando mesmo, assim, e ligado diretamente à religiosidade. Enquanto eu pintava o Agueré de Oxóssi, que é um dos compassos que está na playlist também, eu tive a ideia de pintar o Promessa ao Gantuá, porque eu estava escutando a playlist e do nada começou a tocar. Eu fui a Gantuá, eu falei, não, tem que vir mesmo. E aí eu pintei justamente logo depois, mas por causa da playlist. É pesquisa também, assim, meu trabalho não se dissocia da música. Uhum. Exato. Exato. Sim. O mais doido é que rolou os desfiles, né, desse ano. E aí eu estava em casa, aí alguém me mandou mensagem, pô, cara, eu estava na avenida agora, eu vi que um carro alegórico passou e com certeza era por causa do seu trabalho. Aí eu falei, pô, cara, como assim? Eu vi o carro, mas não, nesse momento eu saí e não vi o carro. Isso foi a Beija-Flor. Só que o Mauro, pesquisador da Beija-Flor, estava de olho em algumas coisas, já. Aí eu falo, não, vou ter que ir atrás disso, vou ter que confirmar. E aí eu falei com o Mauro, e aí eles estavam pesquisando o Pedro Bruno, junto com a Lilia Schwartz, né, que é a obra clássica de Bordar, aquele Brasil dos Alpes suíços. E o Mauro começa a se esbarrar, como ele queria uma contranarrativa, o Mauro se esbarra numa obra minha. Aí ele fala, pô, era exatamente isso. E, de fato, ele confirmou que a Beija-Flor usou como referência o carro alegórico para o desfile. E não só o meu trabalho, mas o trabalho são os 4 artistas também da mesma geração que foram usados como referência para compor o desfile, né? Então, pô, foi maravilhoso. Para mim foi caramba. Que é esse lugar mesmo de contar, um desfile, contar a história. E eu acho que em algum momento, além desse novo movimento, que a gente não tem ideia de como vai ser, óbvio que está sendo escrito e tudo mais, esse movimento da arte contemporânea brasileira, esse novo momento, e a música já reivindicando outro lugar, até o processo de educação mesmo, de como você conta a história do Brasil, da história oficial, o que vai estar nos livros, de como você chegar à sala de aula, vai ter que ser reinventado. Para quem não sabe, eu sou educador também, né? Eu fui educador do Museu de Arte do Rio durante 3 anos, e a minha formação também passava pela licenciatura. E aí eu tenho certeza que não existe, o próximo passo é pensar justamente, além de pensar arte contemporânea, é pensar justamente um processo, um lugar de Brasil que é passar de como você conta a história mesmo. E que começa justamente na escola, né? E é isso. O samba e, Exu nas escolas, como a galera fala, já tem, falar sobre Exu e falar nas escolas, o tempo que é um outro tempo, que não é esse tempo que a gente criou agora, enfim. Mas é isso.
responder depois também, mas eu vou responder, mas se quiser também dar seu ponto sobre isso, porque existe pessoas antes de mim que assentaram esse caminho. Eu já falei Eustáquio Neves, Rosana Paulino, tem uma série de artistas pretos que já chegaram antes, enfim, o próprio Heitor. Mas esse lugar, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar que não tá, que é uma pauta mundial, mas que não está ligado só nas artes plásticas, pensando na arte contemporânea. Existe uma proposta mundial, assim, neoliberal, sobre o que é interessante e o que se vende. E, querendo ou não, a pauta racial era uma pauta mundial para tudo, assim. Então, por exemplo, tem o cara da Forbes, a gente estava conversando, ele falou para mim, cara, é muito doido, porque a primeira, acho que foi não sei qual foi a revista, ele não quis falar a revista, ele não lembrava, que quando colocaram uma pessoa preta na capa, houve uma recusa. Foi o Pelé, provavelmente. Não vendeu quanto eles acharam que ia vender, mas não foi a Forbes, era do mesmo grupo. Eu não sei qual era a revista na época. Ele estava me falando isso. E ele começou, baseado no meu trabalho, ele falou assim para mim, cara, é muito doido porque eles começaram, o grupo da revista naquele momento, começou a pensar, refletir se o fato das revistas não estarem sendo vendidas tem a ver com ser uma pessoa preta na capa, mas eles não se questionaram em nenhum momento se poderia ser qualquer outro tipo de coisa. A primeira coisa que esse grupo fez foi pensar que foi a pessoa preta na capa, ao invés de pensar quais são os motivos que as pessoas não compraram essa revista. Isso pensando paralelamente, estava pensando no meu trabalho e o contexto dessas pautas. Então, acho que é o seguinte, existem pessoas já fazendo esse movimento durante muito tempo, só que, ao mesmo tempo, é como pensar esse momento, não só da arte contemporânea, mas esse momento de mundo, onde existe uma apropriação do neoliberalismo, assim, de falar, isso vende, a gente vai criar um produto em cima disso e vai lucrar em cima disso. Então, tipo, Black Lives Matter e tudo mais, show, Beyoncé, tudo isso, que, querendo ou não, é um produto, assim, que faz parte de uma pauta. Então, eu estou num lugar que eu ainda estou pensando, eu estou justamente vivendo esse mesmo lugar, assim. Então, é pensar criticamente onde entra o trabalho e como, enfim, ele vai sendo apropriado por esse lugar. Você quer... Não, eu acho que... Eu ia falar que a gente está vendo um paradoxo, mas eu gosto de pensar que a gente está vendo uma encruzilhada, né? A gente está na encruzilhada ali. Ao mesmo tempo que a encruzilhada, né, é regida por Exu, que é o Senhor do Vazio, que pode, né, ressignificar esse espaço, né, abrir um outro tempo, espaço para essas incursões, ao mesmo tempo, a gente vive esse lugar, né? A gente está mundo contemporâneo, né, neoliberal, as narrativas elas estão aí o tempo todo sendo cooptadas, né? Se a gente vira a esquina, está ali o capitalismo, fala, você acha que você deu uma curva, ele está ali à sua frente, né? Então, acho que a gente está nesse momento de uma encruzilhada, né? Que ela tem a sua potência, ao mesmo tempo que ela tem a destruição, né? Tá ali, as duas coisas muito em paralelo, né? Mas eu acho que a gente tem vivido ressignificações importantes, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa, óbvio que a gente está aqui pensando, né, por um lado pictórico, por um lado da entrada direta, vamos dizer, eu vou colocar entre muitas aspas aqui um produto, né, que é, enfim, um produto de arte, mas a gente tem que pensar também a mudança da articulação de quem está pensando o que entra em cada espaço, né? E eu acho que isso é uma questão de uma articulação conjunta, né? Que eu gosto de pensar, acho que, assim como Eliane, pensar a história é muito importante, né? O tempo todo eu sempre volto para o passado, né? Eu falo que isso é um movimento em curso, a gente não pode pensar isso se não pensar isso, né? Toda essa pesquisa, né? Toda essa história, esse recôncavo que depois é um valongo, que depois, né? Não sei, a gente pega numa década de 70 todos os movimentos sociais, né? Pedindo a sua inserção intelectual nos espaços, não só a fisicalidade, mas a intelectualidade correndo junta. Então, é pensar que é uma história em curso, né? Que ela não é de agora, e talvez, né, a gente tenha agora
aparatos tecnológicos que façam com que a gente tenha uma dimensão maior disso, né? Você tem mais ferramentas, né? E vira um movimento, mas é isso, essa é a grande encruzilhada aberta, e estamos aqui colocando as nossas oferendas para que esse futuro, né, seja construído de uma forma positiva, né? Mas, ao mesmo tempo, cobrança diária, né? Porque se você pisca um pouco mais demorado, tudo muda, né? Exato. Bom, eu acho que é isso, né? Terminar aqui com essa encruzilhada aberta. Eu achei simbólico, né? Terminar na encruzilhada. Agradecer, né, novamente o convite da galeria. Agradecer Eliane também. Agradecer, né, todos que estão aqui. Obrigada. Acho que é sempre bom a gente, esse exercício, né, de mais do que só ver imagem, discuti-las também, né, tirá-las. Acho que quando a gente fala também do samba, é tirar uma história que ficou muito tempo na oralidade e dar matéria para elas, né? Então, acho que é esse momento que a gente está vivendo, né, de materializar um tempo, espaço que ficou por muito tempo relegado, né? Ficou relegado, mas que estava acontecendo, né? Por isso que a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo aqui. Então, muito obrigada. Isso não é um encerramento, é um início. Eu vou sair daqui, é isso, querendo demarcar esse lugar, não é um encerramento, é um início. Muito obrigado. Para as pessoas entenderem, o trabalho de um artista é um trabalho coletivo, se passa por muitas camadas, assim. Ninguém pendura um quadro sozinho, ninguém, enfim. Então, obrigado à galeria pelo espaço, por ser essa galeria também, e por toda a equipe, assim, que, enfim, desde catalogação, conservação, comunicação, que viaja e que faz com que o trabalho aconteça, porque existe uma produção que, tipo, é a produção do ateliê, mas existe o trabalho chegar até aqui, que enfim, existe uma galera que... Mano, eu me amarro nisso, de verdade. Eu acho que uma das coisas mais legais é, tipo assim, ver os caras chegando com o caminhão e já embalando as obras e saber que ela vem para a galeria. Isso é muito incrível, poder ter uma estrutura grande de comunicação e de, enfim, estar numa galeria grande. Obrigado a todos vocês por fazerem isso possível. Carla, Kel, Daniel, está todo mundo aí escondido, mas obrigado, Carol, muito obrigado por topar. Todos vocês que chegaram até aqui por caminhos diferentes, enfim, seja o convite, seja o Instagram, seja pela galeria. Eu acho que esse momento é um momento bom, porque eu recebo muita coisa falando, mas, pô, eu pago para chegar até lá, e entender quantos públicos chegam agora nesse lugar, e, tipo, já tem uma mudança de pensamento do que significa uma galeria. Isso é muito bom, tipo, ser parte desse movimento que já faz pensar, é uma galeria, mas como é que funciona? Então, obrigado por vocês virem até aqui. Vou ver vocês em breve, com certeza. E eu esqueci de agradecer mais alguém, não? A minha mãe já agradecia, eu estava lá fora agradecendo ela. Não, de verdade mesmo. É muito importante, vocês não têm noção mesmo, assim, o quanto eu admiro o cara que está na galeria do lado e está no mesmo tempo que ele. É muito maneiro, cara. Tipo, de uma realização absurda. Muito obrigado, não é um encerramento. As últimas horas que restam da exposição, fiquem à vontade. Eu vou estar aqui com vocês. É isso. Obrigado.